O objetivo do The Rose Method é gerar autoconhecimento e expansão da consciência. E muitas vezes é preciso tocar em algumas esferas delicadas da nossa vida para seguir nesse processo de autoconhecimento. E para que possamos nos fortalecer, aumentar a nossa autoestima, a nossa autossuficiência, a nossa felicidade, a nossa capacidade de administrar as nossas emoções e viver de forma mais plena e confortável. Então hoje vamos falar sobre vitimismo, um tema quente, né? Mas para isso eu vou separar em 2 vídeos esse tema, tá? No vídeo de hoje eu vou explicar, né, o que é o vitimismo, tá? Pra gente ter bastante consciência sobre essa característica natural nossa. E no próximo vídeo eu vou explicar como lidar melhor com o vitimismo. Tanto para a pessoa que está nessa polaridade de vítima, né, que se coloca nessa polaridade de vítima, quanto para quem lida com o vitimista. Então, depois que sair o segundo vídeo, que vai ser na sexta-feira, vai aparecer aqui nos cards, tá? Esse vídeo para você visualizar. É extremamente importante que você assista os dois para ter uma boa compreensão sobre o assunto. Vamos lá então. Vitimismo. Sentimento de medo, ansiedade, preocupação ou raiva. Quem se sente vítima de algo ou alguém. Uma tendência obsessiva de sentir-se como vítima. Você é uma daquelas pessoas que sentem que a vida não é a sua amiga? Que tudo de ruim acontece com você? Que as pessoas não dão o devido valor a você? Que fica sempre esperando que as pessoas, e principalmente os seus amigos, te ajudem o tempo inteiro e acaba ficando frustrado quando isso não acontece? Se for esse o seu caso, eu peço encarecidamente que você assista esse vídeo com o coração tranquilo e com a mente aberta. E se você conhecer alguém que tem essas características, envie esse vídeo para essa pessoa porque vai ajudá-la muito. O vitimismo é como uma doença psicológica que nos acomete em vários momentos da nossa vida, e o mais interessante é que ela não é causada por nada nem por ninguém além de nós mesmos. E a raiz do vitimismo é a transferência da culpa para qualquer outra pessoa, grupo ou entidade, para qualquer outra coisa. É fácil de identificar quando nós estamos sendo vitimistas, né? É só perceber quando a gente está transferindo a culpa das nossas dificuldades, insucessos, dissabores da vida a alguma outra pessoa, ou então a um governo, né? Ou a Deus, ou então a cidade, a nossa cultura. Ou seja, sempre quando a gente nunca é responsável por aquilo que acontece na nossa vida, quando a culpa nunca é nossa, né? E geralmente é sempre o peso da culpa que faz toda a diferença, mas nós nunca enxergamos que a responsabilidade é nossa e não da outra pessoa, do outro grupo ou de qualquer outra entidade. E uma característica muito legal do The Rose Method é justamente a autossuficiência, né? Você não ter a necessidade de mais ninguém a não ser de si mesmo, é ser autossuficiente. Através de técnicas e da mudança de comportamentos, né, baseados em filosofias antigas que culminam em sermos mais autossuficientes. Ou seja, de forma leve e agradável, sermos mais capazes, né, de lidarmos com as coisas que acontecem nas nossas vidas, principalmente as coisas ruins, os problemas e os dissabores. Uma das características do vitimismo é a autocomiseração. Pobrezinho de mim, né, coitadinho de mim, eles não me entendem, na minha vida nada dá certo, ninguém faz nada por mim, por que fizeram isso comigo, por que comigo, o famoso why me, por que eu? Acham-se então punidos pela vida e vivem uma vida aprisionados às suas crenças limitantes e negativas, uma vida pobre, né, uma vida sofrida. É muito comum que pessoas que vivenciam o vitimismo transferem os seus problemas para outras pessoas e querem e desejam ser cuidadas por essas outras pessoas, seja por um familiar, por um amigo ou por qualquer outra pessoa, e elas se sentem com uma dificuldade enorme de cuidar da sua própria vida e dar soluções para elas.
para ela, né, para sua vida. Então é muito comum que essas pessoas necessitem de pessoas ao lado delas ali, pegando na mão e seguindo por um determinado caminho. Então é muito comum que nesse caso elas transfiram, né, a responsabilidade das escolhas para as outras pessoas e principalmente a solução dos problemas, né? Essa pessoa nunca tem a solução, ela sempre cria um problema, um empecilho para a solução. Essas pessoas elas têm a tendência de culpar a vida e o mundo pelos seus resultados e se sentem sozinhas e enfraquecidas para viverem uma vida diferente. Algumas vítimas têm uma característica de serem mais manipuladoras, né? De que tudo que elas falam é sério, certo, urgente e definitivo, e que tudo que elas fazem é por uma boa intenção. Elas se sentem irritadas quando se sentem confrontadas com seus próprios limites e quando se sentem devedoras. Então existem muitos casos de que as vítimas acabam revelando um lado muito sombrio, muito maligno, né, por assim dizer, no sentido de serem manipuladoras quando elas são confrontadas com a realidade. Elas têm um ímpeto de briga, de conflito, né? E quando isso acontece, o ideal é que você se afaste dessa pessoa, que não gere vínculos emocionais muito intensos, tá? Sem culpa, porque senão isso vai acabar abalando o seu bem-estar e a sua vida também. Porque na maioria das vezes essas pessoas acabam extraindo o pior das outras pessoas. E isso é péssimo, né? Os vitimistas tendem a exacerbar o peso das coisas que acontecem, dando uma falsa impressão de que o que está acontecendo com eles é realmente assim desesperador, é o fim do mundo. E isso impede que eles enxerguem o lado positivo das coisas. Aquela famosa coisa do copo meio cheio ou meio vazio, sabe? Tudo depende da sua mentalidade, do seu ponto de vista. E quando a vítima se coloca nessa polaridade, nesse posicionamento, ela simplesmente não consegue enxergar o lado positivo das coisas. Eles ficam tão focados no negativo que acabam se cegando. E tudo que é bom, né, tudo que acontece de bom na vida acaba passando desapercebido como se nem existisse. Como eu comentei, alguns vitimistas tentam manipular as pessoas que estão ao seu redor. Por essa razão, tentam reconhecer facilmente aquelas pessoas mais empáticas, que acabam sendo o seu foco principal, já que elas são mais vulneráveis nesse sentido. E acabam usando a empatia como foco principal de manipulação para conseguir o que querem, né? E quando essa pessoa não faz o que ela queria, né, eles acabam sendo intitulados como carrascos, né? Eles caem na caixinha de que a culpa é deles por ter acontecido isso na vida da pessoa. E acabam dizendo palavras como você pode ter feito isso depois de tudo que eu fiz por você, né? Não fale mais comigo, você não me ama. Tudo isso são chantagens emocionais que a gente faz quando a gente se coloca na polaridade de vítima e está numa discussão. Com certeza isso já aconteceu com você e muito provavelmente você já fez isso. Então, não é o caso aqui do vídeo ficar apontando aquelas pessoas, fazer um nós contra eles aqui. Não. Todos nós, inclusive eu e você que está assistindo, em algum momento da nossa vida, ou em vários, a gente já se colocou nessa polaridade de vítima. Principalmente nos momentos que a gente estava mais abalado emocionalmente, mais fragilizados, né, numa discussão com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, ou com um amigo de longa data, ou então com algum familiar, ou com alguém no trabalho, né? Muito provavelmente, enquanto eu estou falando todas essas características, você já pensou em 1 milhão de casos, tanto de terceiros, né, de outras pessoas, como a si mesmo. E a tarefa aqui é a gente se autoanalisar, tá? Ao invés de só ficar apontando o dedo, é enxergar na gente essas características. Então é comum que a gente se sinta vulnerável e queira que alguém cuide da gente, né? Assim, a gente sempre precisa desse elemento como um pai, um padrinho que cuida da gente nesses momentos mais vulneráveis, quando a gente se sente sozinho e quando a gente se sente vulnerável. E existe também uma cultura do vitimismo, né, que reforça esse comportamento.
fazendo com que a pessoa que assume o papel de vítima se sinta acompanhada, né? Ela tem referências ao seu lado de vítimas que dão certo, seja por empatia, né? Por pura empatia ou por uma causa. E é isso que a gente tem que prestar atenção também. Então, atualmente, o que eu me apego, né, o que eu prefiro pensar é que se algo não deu certo, se algo que eu lutei não deu certo, ou se eu tinha alguma expectativa que foi frustrada, tudo bem. Pra que ficar sofrendo por isso, sabe? É tudo uma questão de ponto de vista aqui. O ideal é nutrir mais contentamento na sua vida, ao que se tem, ao que você conquistou, e tentar não gerar muitas expectativas sobre as coisas, porque na maioria das vezes elas vão ser frustradas. Para virar essa chave assim, claro que demora, né? Varia muito de pessoa para pessoa, cada um tem o seu tempo, mas você precisa enxergar que tudo que acontece na sua vida, todas as consequências são reações das suas ações, ou seja, tudo é responsabilidade sua. E se você quiser entender mais esse conceito, assista ao meu vídeo sobre karma, que está aqui nos cards, que eu explico exatamente essa questão de ação e reação. Então comece a enxergar que tudo que acontece na sua vida é de sua responsabilidade. Quem decide o momento de prosperar e ser feliz é você mesmo. Já dizia Gucci, a alegria não está nas coisas, está em nós. Se um projeto pessoal ou profissional será bem sucedido ou não, depende somente de você, que detém o poder da mudança, da ação e da realização. Na maioria das vezes, quando nós temos o pensamento, a mentalidade de que a vida está sendo injusta conosco, nós perdemos o interesse de seguir lutando por aquilo que desejamos. Então a gente acaba desistindo. Isso é puro derrotismo. E não é algo que a gente gostaria de ter na vida. Ou pelo menos não é algo que eu gostaria de ter. Existe também o fator cultural do vitimismo. A cultura do vitimismo diz que se colocar no papel de vítima é bem visto, já que a gente tem uma característica extremamente nobre e positiva de ajudar a quem precisa. Afinal, a nossa cultura ocidental cristã tem essa nobre característica de ajudar a quem precisa, né? A caridade. Isso é belo, mas há uma característica, há uma consequência de cair como uma luva para aqueles que se colocam como vítimas. E muitas vezes acaba sendo até mesmo uma arma, seja de forma consciente ou inconsciente. Entenda aqui que a pessoa pode fazer isso de forma intencionalmente, conscientemente, mas muitas vezes ela faz isso e utiliza esse artifício de forma inconsciente, sem ter noção disso. Até porque isso é um tema que é pouco discutido, que é pouco falado entre nós, essa questão toda, esse universo todo da vitimização. Para você entender como é forte na nossa cultura essa característica. Na cultura do vitimismo, há uma certa tendência de reforçarmos o papel da vítima, né? A gente sempre fala, coitadinho, pobrezinho, ele não consegue fazer isso, ele não tem a capacidade. Ou então, como você vai deixar sua mãe sozinha, né, pobrezinha? A gente reforça o tempo inteiro que as pessoas são fracas e não conseguem andar com as suas próprias pernas. Então é natural que a pessoa incorpore essa característica de fraca, de vítima. E existe também o aspecto político da coisa, conhecido como vitimismo social, ou grupo de pessoas socialmente vulneráveis, que é óbvio que a gente quer ajudar, mas isso gera muita confusão e pesa muito na opinião pública, que tem consciências muito pesadas na vida de um indivíduo, tanto o indivíduo que pertence a esses grupos vulneráveis, quanto na vida dos indivíduos que não pertencem. Esse tema é muito complexo, muito delicado, tá? E tem uma série de coisas aqui para a gente discutir e refletir, para ter uma compreensão maior sobre esse tema dos grupos vulneráveis, né? Das vítimas sociais. Tá? Então merecia um vídeo à parte só para isso. Mas é algo que você deve se atentar e entender melhor. Mas que são aplicáveis os mesmos conceitos de vítima que eu estou comentando aqui no vídeo de hoje. Tudo isso ainda é somado no medo que a gente tem do que as outras pessoas vão falar de nós, né? Da imagem que nós temos. Oh meu Deus, o que será que vão pensar de mim? Né? Isso faz com que a gente bote uma máscara, isso faz com que a gente seja mentiroso,
né, com que a gente passe por cima de todas as nossas necessidades, do que a gente realmente pensa e acaba tendo medo de falar sobre isso. Acabam sendo assuntos intocáveis. E quem toca nesses assuntos são justamente as pessoas que se colocam como vítimas, porque elas não têm medo, porque a gente tem essa cultura da vitimização, a gente venera quem é vítima, a gente cuida, né, com preciosismo, a gente acha que essa pessoa é fraca e de fato vulnerável. E é importante a gente ter consciência disso, tanto para nos proteger, né, para a gente não cair nessa culpa, nós temos a culpa dessas vítimas, dessas pessoas serem tão vulneráveis e pobrezinhas, né, e também para ajudar realmente essas pessoas que precisam de ajuda, que são as vítimas, que elas se sentem vulneráveis quando na verdade elas são fortes e elas conseguem extrair essa força delas, essa autossuficiência. Então é importante a gente discutir isso e entender melhor isso para tomar as decisões corretas sobre esse assunto. Tanto para nos ajudar, quanto para ajudar essas pessoas da forma correta, ao invés de fortalecer essa característica fraca de vítima nelas. Um ótimo livro que explica muito bem essa cultura vitimista que a gente vive é O Podres de Mimados, do psiquiatra Theodore Dalrymple, que nos traz todo um estudo sobre as consequências tóxicas do sentimentalismo, como o culto ao sentimento pode ter consequências nefastas na nossa vida, na nossa capacidade de pensar e até mesmo na necessidade, na vontade de raciocinar e pensar. Ele traz a reflexão de quais são as consequências sociais e políticas de uma sociedade que se permite pautar nos sentimentos e nas emoções. Atualmente, os sentimentos moldam os fatos e as vítimas são heróis. Essa é a reflexão que traz Theodore. Um outro fator importante a ser levado em consideração é o fato histórico da gente ter a maior facilidade do mundo para obter qualquer coisa que a gente quiser em qualquer momento. E também o fato de todo mundo ficar falando para você toda hora que você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, que você pode ser o que você quiser. Somos sem dúvida nenhuma a geração mais mimada de todas que já existiram na história da humanidade. Claro que por causa do advento do mercado, né, depois da Revolução Industrial, que o mercado evoluiu e você consegue comprar qualquer coisa, né, tá tudo muito acessível, isso é ótimo, aumentou nosso conforto, a vida hoje em dia é muito mais fácil, mas tem consequências ruins também. Porque uma pessoa que cresce com facilidade de ter tudo o que quer, o tênis, as coisas e tal, e os pais, as pessoas em volta falando que você pode ter tudo o que você quiser, acaba se frustrando quando chega na fase adulta, principalmente, quando tem que batalhar para conseguir as coisas. É óbvio que você pode ser o que você quiser e conquistar tudo o que você quiser, mas você precisa batalhar, né? Você precisa fazer por merecer. Muitas vezes você vai ser derrotado, você vai cair, você vai levar a pancada, mas você precisa se levantar, saber levantar e seguir em frente. É claro que tudo isso não exclui o real sofrimento das pessoas que passam por momentos de agressões intensas na vida. Mas o ponto é, todo mundo sofre. E é errado a gente julgar as pessoas que se elas sofrem menos ou mais do que a gente. Cada um tem a sua vida. Cada um sabe as batalhas que tem. E é importante a gente entender isso, para gerar mais força dentro de nós. É importante que a gente gere essa autossuficiência, esse amor pela nossa vida, exatamente do jeito que ela é. Por isso que é extremamente importante uma boa autoestima, uma boa mentalidade e um bom gerenciamento das emoções para que a gente consiga lidar melhor com esses grandes desafios das nossas vidas. Então, são muitos pontos complexos para levarmos em consideração nesse assunto, né, nesse tema sobre vitimismo, coitadismo e, consequentemente, derrotismo. E no próximo vídeo, né, de sexta-feira, eu vou dar mais dicas sobre como detectar isso em você, né, essa característica, e como lidar com esse vitimismo que é natural nosso, ou então como lidar com o vitimismo da outra pessoa que está próximo da gente. Tá? Esse vídeo acabou ficando longo, por isso que eu não trouxe essas características aqui. Então assista o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like,
tá? Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, toque no sininho para ativar as notificações e se você tem algo a acrescentar ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.